Vamos agora a uma reação, uma primeira reação partidária a esta decisão do Governo, é a reação do Partido Socialista. Boa tarde, Lígia Veríssimo. Muito boa tarde. É Rui Paulo Figueiredo, deputado do Partido Socialista, que está aqui para uma primeira reação a esta privatização da TAP, aprovada em Conselho de Ministros. O que eu lhe pergunto é o que é que o PS ainda pode fazer para inverter esta situação? Muito boa tarde a todas e a todos. 4 ideias que eu gostava de vos transmitir. Costuma dizer o povo que quem tem interesse em fazer uma asneira, quem tem o poder para fazer essa asneira, normalmente acaba por fazer a asneira, ainda que seja contra tudo e contra todos. E para o Partido Socialista, a privatização de 100% da TAP, ainda que a 2 tempos, é uma grande asneira. É uma grande asneira porque não tem em atenção aquilo que é o alinhamento necessário da TAP com os interesses estratégicos nacionais e, do nosso ponto de vista, também viola o interesse público. Por isso, é uma asneira grande que Pedro Passos Coelho está a fazer. Pedro Passos Coelho dizia hoje que teve coragem. Ora, coragem para fazer negócios, do nosso ponto de vista, não é um sinónimo de liderança. Dizer sim, normalmente é fácil. Dizer sim aos interesses é fácil. Dizer não é que é mais difícil. Nós vimos também, uma segunda nota que eu vos queria transmitir, nós vimos também hoje na imprensa que o Governo fez uma grande noitada e que está com muita pressa para fazer este negócio e tiveram sem dormir para concretizar este negócio. Nós registramos essa noitada e essa pressa, nós não vemos esta pressa do Governo quando falamos do combate ao desemprego, às desigualdades, no estímulo à economia. Nós registramos esta pressa contra tudo e contra todos, atropelando todos os prazos, todos os procedimentos que o Governo tem para fechar este negócio. O Partido Socialista quer reiterar de modo muito claro aquilo que tem dito. Um governo liderado por António Costa, um governo do Partido Socialista, tudo fará para que o Estado português continue a manter a maioria do capital social da TAP. E por isso deixa-me só terminar, e por isso aquilo que importa é, do nosso ponto de vista, que o povo retire o poder de continuar a fazer as neiras a Pedro Passos Coelho. Queria só anunciar uma coisa e depois estou disponível para todas as vossas questões. Certamente serão algumas. Nós entendemos que este processo tem sido pautado por uma enorme falta de transparência. Há muita documentação que nós não conhecemos e ainda há pouco ouvimos no briefing do Conselho de Ministros aflorar, ainda que sem grandes detalhes, o conteúdo da proposta. Nós achamos que é importante que o escrutínio seja feito de imediato porque o Governo se tem furtado a esse escrutínio. E por isso o Partido Socialista já deu entrada há pouco de um requerimento para uma audição urgente do Ministro da Economia sobre este processo. Nós temos reunião da Comissão de Economia e Obras Públicas no final do plenário e nós já solicitámos a discussão do nosso requerimento. O Ministro Pires de Lima, que aconselhou os outros a darem corda aos sapatos, nós também o aconselhamos, dê corda aos sapatos, venha à Assembleia da República sujeitar-se ao escrutínio sobre este processo e não se esconda atrás da maioria do PS e do CDS. Nós apelamos a que o requerimento possa ser discutido hoje e que seja naturalmente aprovado. E agora estou à vossa disposição, tem que ser uma de cada vez. Ideias e intenções por parte do Partido Socialista, nomeadamente no que toca a reverter este negócio. Nós sempre estivemos disponíveis para o diálogo e para o compromisso, mas isso foi sempre sendo rejeitado pelo Governo. António Costa apresentou 3 alternativas claras ao Governo. O Governo recusou-se sempre a dialogar e, portanto, desse ponto de vista, nós queremos conhecer aquilo que está em cima da mesa, queremos conhecer aquilo que o Governo não nos transmitiu. Avaliações financeiras, documentos complementares aos cadernos de encargos, aquilo que são os pareceres dos diferentes consórcios, aquilo que é a proposta. E, naturalmente, que se queremos conhecer, nós olharemos com olhos de ver para aquilo que nos é apresentado e que nos tem sido negado. Mas a posição do Partido Socialista tem sido clara. Nós defendemos que o Estado deve manter 50,1% do capital social da TAP. Mas como é que se reverte esta documentação que já é conhecida e que é pública, não aquela que referiu que diz não ser do conhecimento público, ou pelo menos que deveria ser e não é, como é que o PS se propõe reverter este processo? Bem, hoje é preciso que todos os portugueses e também os senhores jornalistas saibam, e penso que sabem, que hoje é só mais um passo provisório. Nós ainda vamos ter um longo caminho. Em média, normalmente estes processos costumam ser pelo menos de 6 meses, que o processo da ANA, por exemplo, entre a escolha de um vencedor e a conclusão do processo, decorreram 9 meses. O Governo...
consórcio vencedor, neste caso. Mas é verdade que o Governo aprovou uma resolução do Conselho de Ministros. E eu tenho aqui essa resolução. É a resolução do Conselho de Ministros número 4/2015. Nessa resolução, o próprio Governo determina que até à liquidação física das compras e vendas a realizar na venda direta de referência, no âmbito da oferta pública, o Conselho de Ministros pode suspender ou anular o processo de reprivatização da TAP. E determina que, no caso de se verificar a suspensão ao termo do processo de reprivatização da TAP, não há lugar a qualquer indenização ou compensação. E, portanto, é possível por parte do Governo uma suspensão desta decisão que agora é tomada? Um Governo do Partido Socialista não hesitará em utilizar esta cláusula. Nós já dissemos isto e é muito claro. O Governo tem procurado condicionar. E há um grande desconhecimento, por isso é que eu quis ler aquilo que foi aprovado em Conselho de Ministros. Até à liquidação física, e isso é depois de todos os parceiros das entidades de regulação, da Comissão Europeia, há muitas entidades que têm que dar parecer e, em média, demora entre 6 a 9 meses. Nós vemos que o Governo está com muita pressa e, portanto, nós vamos verificar com cuidado todo este cumprimento de procedimentos e de prazos. Nós temos, e já dissemos isto, um entendimento diferente daquilo que é a defesa do interesse nacional, daquilo que é a defesa do interesse público. Naturalmente que queremos conhecer aquilo que está em cima da mesa, mas a nossa posição de partida é que o Estado deve continuar a manter o controle da TAP. Mas naturalmente, por isso é que queremos o Ministro Pires Lima urgentemente na Assembleia da República, nós queremos avaliar aquilo que está em cima da mesa e que nos foi transmitido. Nós não ficámos descansados com esta conferência de imprensa. Pelos vistos, o Governo tem ali umas variáveis, é que não sabe muito bem qual é a capitalização. Parece que a verba que o Governo vai receber é absolutamente insignificante. Percebemos pelas declarações do Sérgio Monteiro, mas queremos conhecer em detalhe o que está em cima da mesa, que, porventura, a TAP vai abandonar aquilo que é um desígnio, que tem rotas e encomendou aviões, de voar, por exemplo, para a China. Eu acho que foi isso que se percebeu da conversa do Sr. Secretário de Estado. E isso é um ponto estratégico que prejudica, do nosso ponto de vista, aquilo que era a mais-valia que o Primeiro-Ministro dizia, a possibilidade de nós termos uma captação de turismo vindo do Oriente. E, portanto, se o PS ganhar as eleições, o processo é suspenso? Se o PS ganhar as eleições, nós não hesitaremos em utilizar esta cláusula. Mas, naturalmente, que nós queremos conhecer tudo aquilo que nos foi negado até agora pelo Governo e tudo aquilo que está em cima da mesa. Já é tempo do Governo parar de se esconder atrás da maioria e de formalismos. Nós não temos conhecimento dos documentos complementares a caderno de encargos, das avaliações financeiras. Hoje o Sr. Secretário estava a falar de avaliações financeiras, negou-se a apresentá-las. Nós não temos conhecimento de parceiros, não temos conhecimento da proposta. Nós somos um partido responsável. Nós temos uma posição política que é muito clara. Nós não hesitaremos em fazer reverter o negócio se isso não estiver de acordo com o interesse nacional e o próprio Governo possibilitou, nesta resolução, instrumentos jurídicos que se possa fazer e, portanto, não pode vir agitar papões sobre indenizações ou o Estado ser uma pessoa de bem ou que vamos agora escolher e assinar um contrato. O processo conclui-se no final. Não se conclui agora. Isto é um momento intercalar. Muita gente não percebe e o Governo tenta passar essa confusão para a opinião pública. Hoje não terminou nenhum processo. Mas, naturalmente, com a responsabilidade que nós temos e que é reconhecida ao Dr. António Costa, nós queremos saber do que é que estamos a falar. Porque até agora temos sido impedidos de conhecer aquilo que está em cima da mesa. Se não fosse a imprensa, nós provavelmente muito pouco conheceríamos, porque o Governo recusou-se, mesmo até nós disponibilizamos para assinar termos de confidencialidade, o Governo recusou o acesso a tudo. Só mais uma pergunta. Voltar atrás no negócio, caso haja cumprimento do caderno de encargos, não é suficiente a garantia de Esse é um ponto importante, por isso é que nós temos pedido desde o início aquilo que não conhecemos, ou seja, as garantias do caderno de encargos são aparentes e não são reais. Definem-se vários fatores que permitem essa reversão, mas que depois estão muito vagos. E nós queremos, por exemplo, quando estamos a falar do que é a manutenção do hub, nós queremos que exista um documento complementar ao caderno de encargos, então se não existe a coisa ainda é muito pior, que defina o que é isso da manutenção do hub. Nós os dois podemos ter diferentes entendimentos do que é a manutenção do hub e estarmos a alegar um que
que está a cumprir o caderno de encargos e outro que não. E, portanto, desse ponto de vista, também é relevante que se saiba que o Governo diz no caderno de encargos que todos esses itens e garantias serão definidos agora no contrato que vai negociar. E, portanto, nós queremos saber exatamente se há esses documentos complementares ou não, o que é que vai ser negociado no contrato. Mas depois também não termina o processo com o contrato. Nós temos que ter todos os parceiros da Comissão Europeia e das entidades de regulação. E, por isso, não chega essas garantias, porque elas são aparentes e não são reais. O caderno de encargos é muito frágil e, por isso mesmo, é que tem sido muito contestado em tribunal e há vários processos a correr sobre essa matéria. Muito obrigada. Depende que as declarações, então, do Partido Socialista a deixar a porta. A reação do Partido Socialista. Boa tarde, Lígia Veríssimo. Muito boa tarde. É Rui Paulo Figueiredo, deputado do Partido Socialista, que está aqui para uma primeira reação a esta privatização da TAP, aprovada em Conselho de Ministros. O que eu lhe pergunto é o que é que o PS ainda pode fazer para inverter esta situação? Muito boa tarde a todas e a todos. 4 ideias que eu gostava de vos transmitir. Costuma dizer o povo que quem tem interesse em fazer uma asneira, quem tem o poder para fazer essa asneira, normalmente acaba por fazer a asneira, ainda que seja contra tudo e contra todos. E para o Partido Socialista, a privatização de 100% da TAP, ainda que a 2 tempos, é uma grande asneira. É uma grande asneira porque não tem em atenção aquilo que é o alinhamento necessário da TAP com os interesses estratégicos nacionais e, do nosso ponto de vista, também viola o interesse público. Por isso, é uma asneira grande que Pedro Passos Coelho está a fazer. Pedro Passos Coelho dizia hoje que teve coragem. Ora, coragem para fazer negócios, do nosso ponto de vista, não é um sinónimo de liderança. Dizer sim, normalmente é fácil. Dizer sim aos interesses é fácil. Dizer não é que é mais difícil. Nós vimos também, uma segunda nota que eu vos queria transmitir, nós vimos também hoje na imprensa que o Governo fez uma grande noitada e que está com muita pressa para fazer este negócio e tiveram sem dormir para concretizar este negócio. Nós registramos essa noitada e essa pressa, nós não vemos esta pressa do Governo quando falamos do combate ao desemprego, às desigualdades, no estímulo à economia. Nós registramos esta pressa contra tudo e contra todos, atropelando todos os prazos, todos os procedimentos que o Governo tem para fechar este negócio. O Partido Socialista quer reiterar de modo muito claro aquilo que tem dito. Um governo liderado por António Costa, um governo do Partido Socialista, tudo fará para que o Estado português continue a manter a maioria do capital social da TAP. E por isso deixa-me só terminar, e por isso aquilo que importa é, do nosso ponto de vista, que o povo retire o poder de continuar a fazer as neiras a Pedro Passos Coelho. Queria só anunciar uma coisa e depois estou disponível para todas as vossas questões. Certamente serão algumas. Nós entendemos que este processo tem sido pautado por uma enorme falta de transparência. Há muita documentação que nós não conhecemos e ainda há pouco ouvimos no briefing do Conselho de Ministros aflorar, ainda que sem grandes detalhes, o conteúdo da proposta. Nós achamos que é importante que o escrutínio seja feito de imediato porque o Governo se tem furtado a esse escrutínio. E por isso o Partido Socialista já deu entrada há pouco de um requerimento para uma audição urgente do Ministro da Economia sobre este processo. Nós temos reunião da Comissão de Economia e Obras Públicas no final do plenário e nós já solicitámos a discussão do nosso requerimento. O Ministro Pires Lima, que aconselhou os outros a darem corda aos sapatos, nós também o aconselhamos, dê corda aos sapatos, venha à Assembleia da República sujeitar-se ao escrutínio sobre este processo e não se esconda atrás da maioria do PS e do CDS. Nós apelamos a que o requerimento possa ser discutido hoje e que seja naturalmente aprovado. E agora estou à vossa disposição, tem que ser a uma de cada vez. Mudança de ideias e intenções por parte do Partido Socialista, nomeadamente no que toca a reverter este negócio. Nós sempre estivemos disponíveis para o diálogo e para o compromisso, mas isso foi sempre sendo rejeitado pelo Governo. António Costa apresentou 3 alternativas claras ao Governo. O Governo recusou-se sempre a dialogar e, portanto, desse ponto de vista, nós queremos conhecer aquilo que está em cima da mesa, queremos conhecer aquilo que o Governo não nos transmitiu. Avaliações financeiras, documentos complementares do caderno de encargos, aquilo que são os pareceres dos diferentes consórcios, aquilo que é a proposta. E, naturalmente, que se queremos conhecer, nós olharemos com olhos de ver para aquilo que nos é apresentado e que nos tem sido negado. Mas a posição do Partido Socialista tem sido clara. Nós defendemos que o Estado deve manter 50,1% do capital social da TAP. Mas como é que se reverte esta documentação que já é conhecida e que
que é pública, não aquela que referiu que diz não ser do conhecimento público, pelo menos que deveria ser e não é, como é que o PS propõe reverter este processo? Bem, hoje é preciso que todos os portugueses e também os senhores jornalistas saibam, e penso que sabem, que hoje é só mais um passo provisório. Nós ainda vamos ter um longo caminho. Em média, normalmente estes processos costumam ser pelo menos de 6 meses, que o processo da ANA, por exemplo, entre a escolha de um vencedor e a conclusão do processo, decorreram 9 meses. O Governo... O Estado e o consórcio vencedor, neste caso. Mas é verdade que o Governo aprovou uma resolução do Conselho de Ministros. E eu tenho aqui essa resolução. É a resolução do Conselho de Ministros número 4/2015. Nessa resolução, o próprio Governo determina que até à liquidação física das compras e vendas a realizar na venda direta de referência, no âmbito da oferta pública, o Conselho de Ministros pode suspender ou anular o processo de reprivatização da TAP. E determina que, no caso de se verificar a suspensão ao termo do processo de reprivatização da TAP, não há lugar a qualquer indenização ou compensação. E, portanto, é possível por parte do Governo uma suspensão desta decisão que agora é tomada? Um Governo do Partido Socialista não hesitará em utilizar esta cláusula. Nós já dissemos isto e é muito claro. O Governo tem procurado condicionar. E há um grande desconhecimento, por isso é que eu quis ler aquilo que foi aprovado em Conselho de Ministros. Até à liquidação física, e isso é depois de todos os parceiros, das entidades de regulação, da Comissão Europeia, há muitas entidades que têm que dar parecer e, em média, demora entre 6 a 9 meses. Nós vemos que o Governo está com muita pressa e, portanto, nós vamos verificar com cuidado todo este cumprimento de procedimentos e de prazos. Nós temos, e já dissemos isto, um entendimento diferente daquilo que é a defesa do interesse nacional, daquilo que é a defesa do interesse público. Naturalmente que queremos conhecer aquilo que está em cima da mesa, mas a nossa posição de partida é que o Estado deve continuar a manter o controle da TAP. Mas, naturalmente, por isso é que queremos o Ministro Pires de Lima urgentemente na Assembleia da República, nós queremos avaliar aquilo que está em cima da mesa e que nos foi transmitido. Nós não ficámos descansados com esta conferência de imprensa. Pelos vistos, o Governo tem ali umas variáveis, é que não sabe muito bem qual é a capitalização. Parece que a verba que o Governo vai receber é absolutamente insignificante. Percebemos pelas declarações do Sérgio Monteiro, mas queremos conhecer em detalhe o que está em cima da mesa, que, porventura, a TAP vai abandonar aquilo que é um desígnio, que tem rotas e encomendou aviões de voar, por exemplo, para a China. Eu acho que foi isso que se percebeu da conversa do Sr. Secretário de Estado. E isso é um ponto estratégico que prejudica, do nosso ponto de vista, aquilo que era a mais-valia que o Primeiro-Ministro dizia. A possibilidade de nós termos uma captação de turismo vindo do Oriente. E, portanto, se o PS ganhar as eleições, o processo é suspenso? Se o PS ganhar as eleições, nós não hesitaremos em utilizar esta cláusula. Mas, naturalmente, que nós queremos conhecer tudo aquilo que nos foi negado até agora pelo Governo e tudo aquilo que está em cima da mesa. Já é tempo do Governo parar de se esconder atrás da maioria e de formalismos. Nós não temos conhecimento dos documentos complementares a caderno de encargos, das avaliações financeiras. Hoje o Sr. Secretário estava a falar de avaliações financeiras, negou-se a apresentá-las. Nós não temos conhecimento de parceiros, não temos conhecimento da proposta. Nós somos um partido responsável. Nós temos uma posição política que é muito clara. Nós não hesitaremos em fazer reverter o negócio se isso não estiver de acordo com o interesse nacional e o próprio Governo possibilitou, nesta resolução, instrumentos jurídicos que se possa fazer e, portanto, não pode vir agitar papões sobre indenizações ou o Estado ser uma pessoa de bem ou que vamos agora escolher e assinar o contrato. O processo conclui-se no final. Não se conclui agora. Isto é um momento intercalar. Muita gente não percebe e o Governo tenta passar essa confusão para a opinião pública. Hoje não terminou nenhum processo. Mas, naturalmente, com a responsabilidade que nós temos e que é reconhecida ao Dr. António Costa, nós queremos saber do que é que estamos a falar. Porque até agora temos sido impedidos de conhecer aquilo que está em cima da mesa. Se não fosse a imprensa, nós provavelmente muito pouco conheceríamos, porque o Governo recusou-se, mesmo até nós disponibilizando para assinar termos de confidencialidade, o Governo recusou o acesso a tudo. Só mais uma pergunta.
voltar atrás no negócio caso haja cumprimento do caderno de encargos. Não é suficiente a garantia desse negócio. Esse é um ponto importante, por isso é que nós temos pedido desde o início aquilo que não conhecemos, ou seja, as garantias do caderno de encargos são aparentes e não são reais. Definem-se vários fatores que permitem essa reversão, mas que depois estão muito vagos. E nós queremos, por exemplo, quando estamos a falar do que é a manutenção do hub, nós queremos que exista um documento complementar ao caderno de encargos, então se não existe a coisa ainda é muito pior, que defina o que é isso da manutenção do hub. Nós os dois podemos ter diferentes entendimentos do que é a manutenção do hub e estarmos a alegar um que se está a cumprir o caderno de encargos e outro que não. E, portanto, desse ponto de vista, também é relevante que se saiba que o Governo diz no caderno de encargos que todos esses itens e garantias serão definidos agora no contrato que vai negociar. E, portanto, nós queremos saber exatamente se há esses documentos complementares ou não, o que é que vai ser negociado no contrato. Mas depois também não termina o processo com o contrato. Nós temos que ter todos os parceiros da Comissão Europeia e das entidades de regulação. E, por isso, não chega essas garantias, porque elas são aparentes e não são reais. O caderno de encargos é muito frágil e, por isso mesmo, é que tem sido muito contestado em tribunal e há vários processos a correr sobre essa matéria. Muito obrigada. Portanto, que as declarações então do Partido Socialista a deixar a porta aberta para uma eventual reversão deste negócio. Quando se aproxima o deputado do Partido Comunista, Bruno Dias, ele também vai reagir a esta privatização hoje anunciada. Senhores jornalistas, muito boa tarde. Da parte do PCP, nós verificamos e constatamos que nesta tarde o Governo anunciou com pompa e circunstância aquilo que é na verdade um crime contra a soberania nacional e uma verdadeira traição ao interesse nacional com esta etapa de anúncio do suposto vencedor. Se há um vencedor, vamos ver se há, derrotado fica o país. Nós temos a convicção que o Governo revela bem ao serviço de que interesses está quando anuncia a venda por 10 milhões de euros, por uma bagatela, do maior exportador nacional. E, portanto, esta é de facto uma decisão criminosa, é uma traição do interesse nacional que exige e provoca a todo o instante uma rejeição de todos aqueles que têm um mínimo sobre patriotismo e de brio patriótico. Em segundo lugar, é mentira que alguns afirmam de que não havia alternativas. Havia e há alternativa a esta decisão criminosa de privatizar a TAP. O PCP apresentou aqui na Assembleia da República propostas concretas, soluções para a defesa da TAP e o seu desenvolvimento. A maioria PSD-CDS e já agora o PS nem uma palavra disseram e fugiram do debate para outras discussões genéricas sobre a TAP, nem uma palavra tiveram sobre as propostas que apresentámos para salvar a companhia e defender a nossa companhia aérea de bandeira. Continua a ser uma discussão atual e importante a das alternativas na continuidade da TAP no setor público. Em terceiro lugar, verificamos que se os recursos aparecem facilmente e no instante quando se trata de salvar bancos e banqueiros e só é proibido motivar e mobilizar recursos para a defesa do interesse estratégico, como é o caso da Companhia Aérea de Bandeira. Finalmente, aquilo que queremos aqui sublinhar com muita clareza é que isto não é o fim da história. Não podemos dar o caso por arrumado. O país e o povo português não podem dar-se ao luxo de atirar a toalha ao chão em relação à TAP e, portanto, quer em relação à continuidade deste processo que vai correr, que tem que ser cancelado e travado até ao momento, como diz o povo, até o lavado dos cestos é vindima. Portanto, até ao final do processo estamos em condições, o país está em condições de cancelar, de travar este processo e o país tem recursos e tem instrumentos que deverá, de facto, utilizar e mobilizar para pôr cobro a esta situação em que a TAP, a nossa companhia aérea de bandeira, está a ser entregue aos interesses privados por 10 milhões de euros. Isto é um escândalo que tem que ser travado. O Partido Socialista pediu a presença imediata do Ministro da Economia, Pires de Lima, para dar explicações. O PCP acompanha o PS neste pedido?
O PCP já apresentou há meses atrás a exigência e o requerimento para que o Ministro Pires de Lima viesse ao Parlamento. O Sr. Ministro veio ao Parlamento. Tivemos já a discussão sobre a TAP nessa altura e é importante continuarmos a ter esta discussão porque não estamos perante factos consumados, muito menos perante inevitabilidades, mas é preciso relembrar uma coisa, é que se alguns dizem que há quem tenha que dar corda aos sapatos, nós continuamos a afirmar que o Governo tem que dar corda aos sapatos daqui para fora e tem mesmo é que cessar funções e levar com ele a política de direita, porque aquilo que é preciso fazer neste momento é tudo na exigência e a favor da defesa da TAP e pelo cancelamento desta privatização. Que recursos é que poderão ainda ser utilizados e que instrumentos para travar esta privatização? Neste momento, o que nós temos é o anúncio de uma intenção por parte do Governo de fechar negócio com um grupo económico americano, digamos assim. Nós temos vários processos do ponto de vista do Estado português que vão ter que correr o seu caminho e até à transação, até à transferência da propriedade da companhia para os interesses privados, até esse momento, cada dia que passa pode ser um dia em que a privatização seja cancelada. E nem um cêntimo tem que ser dado aos interesses privados em relação a este negócio, porque aquilo que já foi feito até agora tem um preço, tem um custo para a TAP muito difícil de recuperar. Aquilo que já foi feito à TAP só neste processo, aquilo que a TAP e o país já tiveram que perder e que pagar por causa da privatização, já é demais. Por isso, a cada dia que passa é um dia a mais em que a TAP pode ser salva e que tem que ser salva. E é essa a exigência que nós fazemos. Mas mesmo no futuro, não podemos deixar de salvaguardar esta questão. O povo português terá uma palavra a dizer. Uma palavra a dizer sobre o futuro do país e sobre o futuro da TAP. E aquilo que poderá acontecer no futuro, com os instrumentos legais, constitucionais, que o Estado português tem à sua disposição para reverter este processo, no caso dele ir adiante, que nós continuamos a defender que não vá, mas no caso de ir adiante este processo, mesmo nesse contexto, o Estado português terá muito mais a perder se não fizer essa reversão deste negócio escandaloso do que os custos para o país, para a economia e para a soberania nacional de um escândalo destes ir para adiante. Muito obrigada. Ficam as declarações então de Bruno Dias, ele deputado do Partido Comunista Português. Quando se aproxima Mariana Mortágua, ela que vai reagir por parte do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda que também já se mostrou contra esta privatização. Vamos a... Muito boa tarde. Eu queria antes de mais dizer-vos que não estou aqui para comentar nenhuma decisão de venda da TAP. Aquilo que foi decidido em Conselho de Ministros é a entrega da TAP por um valor simbólico. Para termos uma noção de quão simbólico este valor, devemos pensar na operação que foi feita há uns anos atrás de compra da Portugália. A Portugália foi comprada pela TAP, era uma pequena empresa com um buraco financeiro enorme e foi comprada pela TAP por 140 milhões de euros. Foi comprada ao Grupo BES, na altura a Portugália dava prejuízo, veio para a TAP e com a gestão pública passou a dar lucro. Mas foi comprada por 140 milhões de euros. Hoje anunciam a entrega da TAP por 10 milhões de euros. O Sr. Primeiro-Ministro veio dizer que é preciso ter coragem para tomar esta decisão. Nós achamos que não é coragem que é preciso ter. É preciso ter cara de pau para tomar esta decisão e apresentá-la como um benefício para o país. A TAP não é só importante quando há greves, não é só importante quando é preciso travar os direitos dos trabalhadores que querem defender o seu direito de ter uma empresa pública, uma empresa ao serviço do país. A TAP é importante porque ela representa um exportador, tem um papel importantíssimo na economia portuguesa, tem um papel importantíssimo da difusão da cultura, da língua portuguesa e na ligação aos imigrantes. Aquilo que nós soubemos, e que é a última notícia que saiu neste momento, é que o comprador só manterá rotas estratégicas e mesmo a sede durante 10 anos. Preciso cara de pau para apresentar este como uma boa venda e um bom negócio para o país, quando nem se pode garantir que daqui a mais de uma década, daqui a 12 anos, continuaremos a ter a sede e as rotas estratégicas que permitem ligar Portugal às suas famílias. Lembramos que Passos Coelho, embora o negue, mandou muitos jovens emigrar e agora nem consegue manter as rotas que permitem a estas famílias destruturadas e afastadas pela crise poderem encontrar-se por ter uma empresa pública que garante estas rotas. Uma última questão que eu acho que é importante. Todo este processo foi feito sem qualquer
qualquer transparência. E hoje foi muito claro na conferência de imprensa. Quem queria perceber os pormenores do negócio não conseguiu percebê-los. E nós devemos ter clareza neste processo. Nós não conhecemos os termos do contrato, não conhecemos as cláusulas do contrato, queremos ter certezas e não as temos. E esta falta de transparência é propositada, porque ela impede um escrutínio democrático do processo, mas também é fruto da pressa com que o Governo fez todo este processo. Dizer, por último, que não consideramos este um negócio fechado. O processo está em aberto, não desistiremos e faremos uso de todos os meios para travar este processo que ainda não está finalizado. Bom, há em primeiro lugar uma forte contestação social à venda da TAP e é importante que ela exista e é importante dizer às pessoas que este processo não está acabado. É muito, muito importante que as pessoas lutem contra esta privatização, mas não pomos de parte a utilização de meios judiciais que estejam ao nosso dispor e que possamos utilizar para travar este processo que consideramos de facto lesivo para os interesses do país. Muito obrigada. Ficam aqui as declarações então de Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, o último dos partidos da oposição a reagir a esta eventual privatização da TAP. Todos eles a relembrarem que o processo não está fechado, por um lado, a acusarem falta de transparência em todo este processo, a sublinharem, na opinião dos partidos da oposição, que a TAP foi vendida por uma bagatela, a acusarem o Primeiro-Ministro quando fala em falta de... Foi um ato de coragem privatizar a empresa. Os partidos da oposição em uníssono a não concordarem com esta posição e a promessa de que há instrumentos que ainda poderão ser utilizados e da parte do Bloco de Esquerda, por exemplo, último a falar, não recusam, por exemplo, recurso a meios judiciais, ou seja, a oposição quase em peso a dizer que há instrumentos legais, instrumentos que poderão ser utilizados para que esta venda não vá para a frente. Veremos o que vai acontecer nos próximos dias. A privatização foi anunciada esta tarde. O vencedor foi o consórcio liderado pelo empresário norte-americano Nilman. Lígia Veríssimo no Parlamento com as reações da oposição a este negócio.